Bom dia a todas. Hoje, dia 20. Opa! Erro de gravação. Volta. Ai, Senhor. Bom dia. Hoje, dia 31 de maio de 2025. Último dia do mês. Debaixo da graça, da provisão, da proteção do Senhor Jesus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E hoje nós vamos finalizar o nosso tema, o que está frutificando em mim, e o subtema, o fruto completo do Espírito em mim. E hoje quem vai trazer esse tema com sabedoria vinda do céu é a nossa maravilhosa Juliana Marinato, com você. Amém, amém. Bom dia, bom dia. Último dia do mês, encerrando o tema. E é sábado, né? Então, vamos que vamos. Com o nosso tema, né? O que está frutificando em mim? O subtema, o fruto completo do Espírito em mim. E o nosso versículo, ele está em Gálatas 5, 22 e 23, que diz o seguinte: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém, irmãs? Gente, que subtema, né? Então vamos lá. O fruto do Espírito não é uma soma de várias virtudes separadas, mas uma unidade que reflete a plenitude de Cristo. Quando permitimos que o Espírito Santo opere em nós, todos os frutos começam a frutificar de forma harmônica, transformando nossa vida e relacionamentos. É importante compreender que, ao invés de tentarmos desenvolver esses frutos isoladamente, devemos buscar por uma conexão profunda com o Espírito, para que ele nos transforme por completo. Ao permitir que o Espírito Santo atue em nós, nossa vida se torna uma expressão natural de seu caráter. Cada área da nossa vida começa a refletir esses frutos, desde os nossos pensamentos até nossas atitudes. O autoconhecimento se dá ao perceber em que áreas precisamos mais de ação do Espírito e como podemos permitir que ele nos transforme. Então, assim, digamos de uma forma bem direta, né, que esses frutos, para frutificarem em nós, é uma consequência direta da nossa intimidade com o Espírito Santo, né? Da nossa conexão com Deus, da nossa conexão com o Senhor, que automaticamente, a partir do momento que a gente tem essa intimidade, a gente tem o conhecimento do Senhor, a gente vai buscando, automaticamente o nosso caráter vai se moldando ao Senhor, né? A gente vai começar a frutificar, a gente vai começar a ter essa transformação, né? E a pergunta ela é bem direta, né? O que está frutificando em mim, né? Diante dos frutos do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não tem como a gente ter uma vida embasada no Senhor, em buscar a sua palavra, em buscar lhe servir, em buscar uma transformação e não ter esses frutos frutificando em nós. Então, a gente tem que refletir realmente sobre isso. Se está frutificando esses frutos, como é que está? Como é que vamos nos colocar como árvores, né? Como é que está? Se já está só folha, se já tem uma florzinha, se tem um fruto se formando, né? Como é que está o nosso frutificar diante da nossa vida cristã, da nossa vida com Deus, né? Porque se a gente tem buscado, se a gente está com Wi-Fi ligado direto com o Espírito Santo, não tem como a gente ter atitudes, desde os nossos pensamentos diferentes, né, do que o Senhor tem para nossa vida, dos ensinamentos, do que a gente deve fazer, do que a gente não deve, né?
Então, isso é muito claro na nossa vida. Se a gente tem buscado, se a gente tem se conectado, essa transformação vem. E assim como está no texto, não tem como ser isoladamente desenvolver um fruto, né? Crescer um fruto e o outro não gerar nenhuma florzinha. Então, assim, eles se autoconectam, né? Então, é um processo onde todos estão interligados e que vão crescendo, germinando, frutificando ao mesmo tempo, assim. Não na mesma velocidade, algumas coisas são mais desafiadoras, né, no nosso processo, mas a gente tem que se permitir, né? O fruto do Espírito, ele é uma manifestação do caráter de Cristo em nossas vidas. Ao contrário do que muitas vezes acreditamos, os frutos do Espírito não são virtudes independentes ou qualidades que podemos simplesmente trabalhar isoladamente. Eles são um reflexo da ação do Espírito Santo em nós, que nos transforma e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Quando estamos profundamente conectados com o Espírito, todos os frutos começam a frutificar simultaneamente de forma harmônica, criando uma vida equilibrada e refletindo a plenitude de Cristo. Isso é muito real, isso é muito forte quando a gente se permite, né? E Deus age de forma natural e sobrenatural em nossas vidas quando a gente se permite a essa transformação, sabe? E assim, diariamente nós somos testados para que a gente seja moldado, né? E assim, algo muito forte, muito real que pode atrapalhar essa frutificação e essa evolução na gente é o orgulho. O orgulho, ele vem como um peso às vezes diante da situação, eu quero evoluir espiritualmente, eu quero essa transformação, mas às vezes quando alguém vem te mostrar algo, dizendo: ah, não, Ju, não é dessa forma, é daquela forma, o orgulho se manifesta e dizer assim: quer saber mais do que eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho lido a palavra, eu tenho feito as minhas orações, eu tenho feito jejum, a pessoa vem querer me repreender. O orgulho, ele vai lá em cima, de dizer, de não querer aceitar um ensinamento, de não querer aceitar uma explicação de você às vezes querer, não, se eu tenho buscado, esse é o meu entendimento, então é assim que está certo. E não aceitar quando alguém vem te dar um direcionamento, né? Então a gente tem que estar muito vigilante em relação aos nossos pensamentos, porque a nossa transformação ela começa na nossa mente. Então, se a nossa mente ainda tem esses Bruno falando, então a gente tem que dar uns cala-boca Bruno, né? E assim, isso é real e eu falo por mim mesmo, porque ontem aconteceu uma situação no nosso momento de oração e eu automaticamente, o Pedro aqui, epa, não é assim, se você tá assim, eu tô assim, aí depois, sabe, o Espírito Santo vem, Juliana, elas estão falando contigo com amor, te dando um ensinamento, uma explicação que você não tem uma visão, então por que que você agiu dessa forma, sabe? Doeu no meu coração, sabe? Depois eu fui e agradeci para as duas que me falaram isso, assim, eu disse, a gente ora todo dia pedindo o esclarecimento do Senhor, né? Clareza, direcionamento. E na hora que o Senhor vem te dar a clareza, o direcionamento, tu não quer aceitar, sabe? Então é sobre isso. Então, às vezes, o nosso orgulho, ele corta as florzinhas da nossa árvore. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, sabe? Não deixar que o orgulho ele venha podar aí os nossos jardins, sabe? E isso é muito real e que isso a gente venha refletir, porque às vezes a gente acha que tá cheio, tá transbordando, mas não, Deus ele usa as pessoas certas na hora certa para te mostrar e te direcionar. Então a gente tem que estar disponível, né? E com o nosso coração aquebrantado para receber algo de alguém assim, uma crítica, um ensinamento, algo nesse sentido. E isso vai ajudar muito. Depois que você tem esse entendimento, você consegue evoluir muito mais e muito mais leve. É muito assim, às vezes as pessoas vêm já com o entendimento bem lá na frente e às vezes a gente se prende, não. Sou conhecedora da palavra, tenho uma vida com Jesus, então, tipo assim,
isso aqui não é para mim. E isso atrapalha a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual e a frutificação, porque às vezes a gente ainda está ali segurando o controle, tipo, não deixando Deus agir, né? Fazer essa transformação necessária em nossa vida. Então, assim, a gente ora, a gente pede, e na hora que vem a gente não quer obedecer, né? Então, fica muito desafiador os frutos crescerem, né? Então, tipo, ontem eu tive eh, essa visão e hoje cedo tenho que ministrar sobre os frutos, né? Então, assim, olha como Deus, ele nos usa e como ele quer que a gente seja transformada, né? Então, como eu sempre digo, é eita atrás de eita, ou a gente obedece ou o negócio não flui, né? Então, ai, por exemplo, seguindo o nosso estudo aqui, por exemplo, a paciência não é apenas uma atitude de esperar passivamente, mas uma calma que vem da confiança em Deus. A bondade não é simplesmente ser educada ou prestativa, mas é agir com um coração genuíno, desejando o bem do outro sem esperar nada em troca. O domínio próprio é a capacidade de controlar os nossos impulsos, o que nos permite agir com sabedoria e não ceder à tentação. Cada fruto do Espírito se interconecta e se fortalece mutuamente, tornando-nos mais semelhantes a Cristo em nossas atitudes, pensamentos e ações. Quando buscamos desenvolver esses frutos em nossa vida, precisamos entender que a transformação não é algo que acontece de forma instantânea. Assim como uma árvore leva tempo para dar frutos, o processo de transformação é contínuo. Precisamos permitir que o Espírito Santo atue em nós de maneira plena e constante, confiando que ele sabe o momento certo para nos moldar em cada área da nossa vida. O desafio é manter nossa disposição para cooperar com ele, buscando sempre mais de sua presença e permitindo que ele trabalhe em nós. Gente, olha aí que tapa na cara, Jesus, misericórdia. É isso mesmo, a gente tem que permitir que ele trabalhe em nós. O problema é que, assim, ter esses comportamentos às vezes é desafiador, né? Tem um Pedro que habita em nós que na hora já quer se levantar, já quer falar, mas não, deixa o Espírito agir, respira, se controle e busca a presença do Espírito Santo, que ele vai te direcionar, ele vai quebrantar o teu coração ao ponto do teu coração doer fisicamente, mostrando que realmente de que forma você precisa agir. E isso é em todas as áreas da nossa vida, sabe? Assim, relacionamentos, eles são desafiadores, mas eles servem justamente para a gente aí ir tratando esses frutos. Às vezes o fruto já está quase maduro, a gente vai lá e dá uma pedrada nele, uma atitude que a gente volta para a estaca zero. É que nem joguinho de dados que a gente vai jogando os dados e vai crescendo, e quando já está quase na linha de chegada, você joga uma pedra errada e você volta lá para o começo. É desse jeito o nosso crescimento espiritual. Às vezes a gente pensa que já está quase pronto, aí acontece alguma coisa, a gente volta às casas tudinho e começa o progresso novamente. Mas isso é maravilhoso, porque isso é um tratamento. Isso é para o nosso crescimento, isso é para a nossa transformação, né? Então, assim, os desafios vêm justamente para ir nos moldando. Diz, opa, essa daqui não tá boa ainda não. Bora lá mudar a rota para ela entender e perceber o que precisa ser transformado. Senão, esse pomar aqui vai continuar só cheio de folhas e não vai ter nenhum fruto. E isso é muito incrível. A forma que Deus ele age na nossa vida para que a gente tenha esse entendimento, sabe? Só que às vezes, na hora que Deus está agindo para nos mostrar, a gente se rebela, né? A gente se revolta, a gente não quer aceitar. Às vezes a gente tem atitude, ah, não, vou me afastar daquela pessoa, porque aquela pessoa falou isso para mim, eu não vou aceitar isso, não. Porque ela pensa que ela é para falar essas coisas para mim. E, tipo assim, o que era para ser um processo de crescimento, de evolução, a gente se pega no nosso eu e atrapalha o fruto, a gente arranca o fruto fora, tá entendendo? E aí, como é que a gente vai se moldar ao caráter de Cristo se a gente não se permite ser tratada, se a gente não permite receber uma palavra, uma mensagem, uma instrução de transformação? Nunca ninguém disse que seria fácil e que não seria dolorido, os processos doem, mas o resultado ele é transformador. Então que a gente se permita ter esses processos de transformação e assim, quando a gente pede, Deus ele mostra.
Então, a gente seja obediente, né? Não importa de que forma, lançar orgulho fora é o primeiro passo, a gente tirar as nossas vestes, né? E aceitar que Deus ele tem o melhor para nossa vida e que somente se permitindo a gente vai ter essa transformação e a gente vai conseguir essa evolução e a gente vai conseguir frutificar esses bons frutos. Se não for assim, a gente vai continuar tendo aqueles frutos amargos, os frutos azedos, onde ninguém quer desfrutar, né? Ninguém quer um fruto feio, ninguém quer um fruto estragado com broca, né? Então, assim, todo mundo quer um fruto perfeito, mas esse fruto perfeito, ele não tem que ser só de aparência. A gente vê aquela maçã linda, reluzente, quando a gente morde, tá toda cheia de broco por dentro. Então, assim, a gente tem que refletir também sobre isso. Ah, eu falo bonito, eu falo legal, mas como são as minhas atitudes no meu eu? Quando eu não estou na frente de uma gravação, quando eu não estou na frente dos outros, como é que sou eu? Como é que é o meu pensamento? Ah, eu não respondi àquela pessoa, eu não tive nenhuma atitude, eu fui agradável, eu sorri, eu fui legal, mas como está o meu coração? Como está o meu pensamento? O que é que eu refleti naquela hora? Então, assim, esses frutos a gente tem que analisar. Será que o fruto ele tá bonito só por fora? Eu estou frutificando um fruto só da ilusão, que por fora ele parece bonito, ele parece gostoso, mas na hora do meu eu que parte o fruto no meio, ele está todo estragado. Então, assim, a gente tem que refletir sobre isso, porque a nossa transformação começa ali na mente e o nosso coração, né? Então, que essa transformação ela seja real, ela seja de dentro para fora e que esses frutos eles realmente sejam doces, que eles sejam bons e assim sirva de transformação para a vida dos que nos rodeiam, para ter o entendimento de que atitudes ter. A gente começa falando dentro do nosso lar. O nosso primeiro ministério é a nossa casa, é os nossos filhos. Então, que entendimento eles têm de uma vida cristã baseada em nós? Que comportamento o meu filho está tendo lá na frente, baseado no comportamento que ele está vendo aqui? Que atitudes ele está tendo com outras pessoas, com atitude, dependendo do que ele está vendo dentro de casa? Qual é o discernimento que ele está tendo de certo e de errado com base nos ensinamentos da mãe dele? Então, assim, quando o Henrico chega para mim e vem dizer, mamãe, o meu coleguinha da creche, ele não conhece Jesus, mamãe. Eu, por quê, meu filho? Mamãe, ele fez uma coisa errada e depois ele disse que ele não fez, ele mentiu. Mamãe, quem conhece Jesus não mente, mamãe, ele não pode ter esse tipo de comportamento. Tá entendendo? Aí, essa hora a gente vê que o fruto tá crescendo e que está sendo um fruto positivo, porque ele está tendo esse entendimento do que é certo, do que é errado, do pedir desculpa, do fazer um combinadinho de dedinho que ele não vai fazer aquilo ali novamente porque ele sabe que machucou alguém, porque ele sabe que não é legal. Então, assim, os nossos frutos, vamos dizer assim, aqui no pé dessa árvore tem que cair frutos bons, porque a gente está ensinando, a gente está colocando um bom adubo, a gente está regando diariamente com a palavra, a gente tem a explicação diária de quem é Jesus. Então, a partir do momento que a pessoa tem um comportamento duvidoso, ontem ele perguntou para a tia dele, disse que falou uma coisa indevida, ele automaticamente fala, titia, você não conhece Jesus? Então, assim, sabe, né, é nesses pequenos detalhes que a gente vai vendo que o fruto, a sementinha, né, foi bem plantada. Então, que a gente tenha, sabe, esse sentimento de, como é que eu ia dizer, não seria obrigação, mas de cuidado, né, assim, do que a gente está plantando, o fruto que a gente está deixando, se ele está sendo um fruto comestível, né? Se ele está sendo um fruto saboroso. Então, em todos os aspectos, em todas as áreas das nossas vidas, que a gente seja verdadeiro, que a gente não esteja aqui para impressionar, que a gente não esteja aqui para agradar, mas para falar a verdade, para falar o que precisa ser dito, e no momento que precisa ser dito. E que no momento que a gente for essa pessoa que esteja do outro lado,
a gente esteja receptível, porque dificilmente as pessoas do nosso convívio, da nossa amizade, do nosso círculo, elas já conhecem a gente e a gente conhece elas, e elas não vão falar coisas para o nosso mal. Que a gente tenha um discernimento que é para a nossa evolução, para o nosso crescimento, e que a gente deixe o nosso coração aquebrantado, que a gente busque em primeiro lugar o Espírito Santo, o direcionamento, e que vai ficando tudo bem, vai fluindo tudo naturalmente, é para a nossa evolução. E, para a conclusão, o fruto do Espírito é evidência da presença de Deus em nossa vida. Ele reflete o caráter de Cristo em nós e é uma transformação contínua que vem da nossa intimidade com o Espírito Santo. À medida que nos permitimos ser moldadas por Ele, nossos relacionamentos, atitudes e ações começam a refletir o amor, a paz, a paciência e a bondade de Deus. Não devemos tentar desenvolver esses frutos isoladamente, mas buscar uma conexão profunda com o Espírito Santo, que, por sua vez, transformará todas as áreas da nossa vida. Ao vivermos de acordo com esses frutos, nos tornamos uma luz no mundo e um testemunho do poder transformador de Deus. Amém. Eu aceito, eu tomo posse de ser essa luz e dar esses testemunhos de transformação, né? De acreditar que ainda é possível, né? Porque tem gente, tanta gente desacreditada, mas nós somos aqui. Cada uma de nós somos essas lamparinas. Nós estamos acesas para isso, para sermos a luz do mundo e começar a transformação dentro do nosso lar, através dos nossos filhos, dos nossos esposos, amigos, parentela, e aí vai seguindo, né? Eu tenho hoje acontece alguma situação e a gente vai, fala, comenta, eu, mais amém, né? E a minha mãe, hoje em dia, ela já usa isso, né? Ah, porque aconteceu tal coisa com a tua avó, assim e tal, tipo, mais amém, né? Como diz tu, mais amém. Então, tipo assim, por onde a gente andar, que a gente vá deixando isso, né? Não importa a situação, mas amém, né? Que seja feita a vontade de Deus. Aí, às vezes, sabe quando tu fica sorrindo por dentro e se mantém sério na frente da pessoa? Então é sobre isso, né, de a gente transformar até a forma das pessoas falarem, o linguajar, né, porque a minha mãe usava uns termos não muito legais diante de situações desafiadoras, mas agora ela respira fundo, ela: "Mais amém, mais amém". Então é sobre isso. E para finalizar, deixa eu fazer a nossa oração aqui. Amém? Um minutinho para a nossa oração. Senhor Deus, eu te agradeço por me ensinar sobre o fruto do Espírito e por me chamar a viver uma vida transformada. Peço que tu me ajudes a permitir que o teu Espírito produza em mim cada um desses frutos e que minha vida seja uma expressão do teu caráter. Revele as áreas que preciso ser mais transformada e capacita-me a viver com mais amor, alegria, paz e paciência. Que a minha vida seja um reflexo de Cristo por aqueles ao meu redor e que eu possa sempre buscar mais da tua presença para que o teu Espírito me molde cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres maravilhosas.